Agora começou compartilhamento de tela. Peraí, compartilhar ainda não. Calma. Deixa eu só aqui. Galera, só a primeira pergunta. Quem leu o capítulo 9? Alexia. Quem leu o capítulo 9, conforme eu pedi? Bom dia, professor. Bom dia. Alguém leu, galera? Ah, o Andrei está dizendo que não leu tudo, não conseguiu, não tem problema. Mas o que você entendeu, Andrei? Do pouco que você leu, o que te chamou a atenção? E não tem micro, não dá para falar. Então, beleza. Não dá para usar, beleza. Então vai acompanhando sua aula aqui, vai acompanhando aqui com a gente, não tem problema. Mais alguém conseguiu ler alguma coisa, pessoal? Ih, ninguém tá falando nada. Tô achando que não, hein? Então a gente vai ler agora, não tem jeito. Olha só. Essa imagem que eu estou jogando aí na tela aí para vocês verem, o que vocês enxergam nessa imagem? Muçulmanos? Por que muçulmanos? Que tá escrito ali do lado. Ah, boa. Mas se não tivesse nada escrito, como é que você iria deduzir que eram muçulmanos? Por causa das roupas. Algumas roupas, né? A pessoa com chapéu, É. meio turbante, né? E atrás também tem uma mesquita, né? Isso. Vocês sabiam que algumas das mesquitas muçulmanas serviam também como universidades? Oi, Miguel, quer falar alguma Não, sabia coisa? não. Vocês não sabiam? Pode crer. Pode crer. Gente, o Miguel parece que está falando que acha que o som está muito baixo para ele. Para vocês, está muito baixo também ou tá de boa? Pra mim tá normal. Não, pra gente também. Pra mim Pra também, mim tá tá bom. normal. Tá Tudo normal? normal. Só acontece com ele, cara. Só com ele. Pode crer. Pode crer. Fala pra ele aumentar o volume. Qual foi, moleque? Para de gritar. Ô, Miguel, Miguel, vê pô. aí, sei lá, Só ele vir pra cá. volume, Só ele vir. sei. Então, beleza. Então, tipo assim, o que remete à cultura malinesa nessa foto é justamente o fato de você ter uma mesquita, o fato de você ter muçulmanos, né? Porque o Mali, ele foi um reino, ele continua sendo o reino. Hoje é um país, né? Mas antigamente era um reino do continente africano, onde você teve uma presença muito forte do islamismo, certo? Agora, essa segunda imagem aqui, o que vocês percebem nessa segunda imagem? Escravidão. Escravos. Escravizados? Isso aí. Faz sentido. Apesar de que... Ou estão trabalhando como... Trabalhadores, tá escrito ali, ó. Cadê? Eu não vi, não. Fotografia de 1900. É isso aí. Mas será que mesmo sendo trabalhadores, mesmo que eles possam
vamos dizer assim, receber alguma quantia? Será que o trabalho deles se diferencia? Será que as características desse trabalho se diferencia da escravidão? Não, sim, Talvez não. sim. Sim, não? É, porque parece que é pedreiro, né? Pra mim tá parecendo que é pedreiro. E pedreiro não era escravizado. Eu acho que Pedreiro, ele eles deve estão estar procurando escavando, cara. diamantes. Tá ali, ó, uma mina de diamante. Trabalhadores em uma mina de diamante. Mas será que esse Encerra. Tipo, diamante... o tanto que eles trabalham é como escravo. Agora, Estão eles peneirando. recebem dinheiro, mas sei lá. É, isso aí. Isso Entendi, aí. entendi. Será que esse diamante todo que eles estão procurando vai para eles? Ah, Com eu vi na certeza não. novela. Eu vi na novela, mas tem gente que rouba. Tem gente que pega um e bota no bolso. Se o cara não vê, ele sai. Tem gente que consegue pegar assim. Esse Entendi. bagulho aí nós vimos ano passado também. Qual novela? É, Mas isso também, aí. mas também se Tem pegarem ele, filho, pô. escravizaura e escrava-mãe. Ah, Escravizaura e Escrava-Mãe. Pô, Ah, eu já vi acompanhei essa novela aí. Escravizaura, cara. Ah, minha mãe assiste 1000 vezes. Minha mãe. Pode A gente Pô, crer. já deu 1000 vezes. Não que ela. É assim, tu entendeu, eu te digo. Ah, Pode crer. Pode crer. Isso é interessante também. É, E aí, e essa foto ela determina também uma relação, a relação econômica que está representada, né? No caso dessas pessoas aqui em cima, vocês percebem todos pelo Do rico esperando diamante, ou vendo como é que eles estão trabalhando. é, faz sentido. Esperando o diamante deles ou vendo como eles estão trabalhando, né? Então é aquela coisa do rico lá em cima e o pobre lá embaixo, né? Ué, trabalhando. Agora, essa... Peraí, deixa eu minimizar aqui. Essa charge produzida pelo Diego Gysi em 1960. O que vocês entendem dessa charge? Expulsando os brancos, os invasores da África. Ah, pode crer. E aí, com base nessa imagem, então, eu queria dizer para vocês, isso que aconteceu foi independência da África ou descolonização da África? Acho que independência. Por que independência? Porque os brancos invadiram a África. Pode crer, pode crer. Mas alguém pensa alguma coisa, pensa diferente? É, tá certo, concordo com o porque pastor. Pode crer, concordo com o pastor. Show de bola, show de bola. Por que eu fiz essas provocações, galera? Porque todo discurso ele parte de um ponto de vista, né? O próprio livro didático de vocês, eles falam que tem autores que costumam chamar esse episódio da história de descolonização da África. Só que esse termo, ele é meio preconceituoso. Por que ele é meio preconceituoso? Ou totalmente preconceituoso? Porque dá aquela ideia de que os europeus, em algum momento eles se cansaram de controlar a África e resolveram sair da África. E sendo que essa charge mostra exatamente o contrário, né? Os africanos eles expulsaram os europeus, os imperialistas do continente africano, né? Então, por exemplo, eu não estou aqui para determinar a verdade absoluta, mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que se você partir do pressuposto que a África foi descolonizada, você vai estar dando todo o protagonismo desse processo para os europeus. Agora, se você disser que a África foi independente, você está dando todo o protagonismo desse processo para os africanos, né?
E a proposta do livro didático de vocês, que é uma proposta que eu também concordo, é chamar processos de independências. Porque não foi só uma independência, foram várias independências em várias regiões do continente africano, né? Então, o livro didático, como vocês podem ver, ele já parte do pressuposto que o protagonismo desse processo foi todo da população preta. Foram eles quem expulsaram, não foram os europeus que ficaram de saco cheio e meteram o pé. Foram os africanos que expulsaram os europeus. Até aí vocês conseguiram entender? Sim, sim. Sim, tá de boa. Tá de boa? Beleza, então. Então agora é importante a gente entender por que que você teve essas independências, né? Quais foram os motivos para que houvessem essas independências? Deixa eu só chegar na página aqui. A projeção de livro didático é esquisita, cara. Eu não. Eita. Peraí, Galera, deixa eu parar de compartilhar a tela. Deixa eu só abrir a página aqui rapidinho, só para ver se eu consigo. Papo 10, só para ver se eu consigo. Aí, agora sim. Agora sim. Agora eu vou compartilhar a tela de novo. Bom, gente, o que acontece? O que acontece? O que é importante a gente entender? Que antes da Primeira e da Segunda Guerra, já no século XIX, primeiro eu vou para antes do imperialismo. Antes mesmo do imperialismo. O que você tinha no continente africano antes da chegada dos europeus? Tinha um monte de guerra civil entre eles lá. Repete a pergunta pra mim, por favor. O que você tinha no continente africano antes da chegada dos europeus? Acho que nada, né? O continente europeu tinha os nativos de lá, que era normal. Agora, que tinha alguma coisa de novo lá, não. Não tinha nada de novo no continente africano? Acho que não, né? Acho que Fala era que não tipo aqui no sabe, Brasil. viu? Os piratas portugueses, professor. Tipo aqui no Brasil, pô, quando os portugueses chegaram. É isso aí, roubou Pastor, minha que fala. resposta. Pode crer. Olha só, olha só. Vocês devem ter estudado sobre os reinos africanos. Vocês chegaram a estudar sobre os reinos africanos em algum momento da vida de vocês? Não lembro. Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente, mas não me lembro não. Mas se falar, eu consigo entender. Porque tinham vários reinos africanos. Peraí, deixa eu até procurar aqui no Google. Tipo assim, vou pegar o mapa aqui para vocês. Deixa eu ver se nesse mapa mostra alguma coisa. Cara, deixa eu ver, isso daqui é o slide da IFJF. Deixa eu. Peraí, achei. Cara, você tinha isso daqui. Você tinha várias etnias. Você tinha várias etnias africanas no continente africano, né? Fula, Tucolore, Dogon, Fulu, Fude, Fula. Você tinha várias etnias como essas daqui, né? Árabe, egípcio e por aí vai. Quando os europeus eles chegaram, o que aconteceu quando os europeus eles chegaram? Os europeus o que era isso daqui, o que era desse jeito, cheio de etnias, acabou ficando, vou mostrar para vocês, acabou ficando desse jeito aqui, desse jeito que vocês estão vendo.
no mapa de vocês. O que era daquele jeito, cheio de etnias, cheio de povos diferentes, acabou ficando desse jeito. Por que acabou ficando desse jeito? Porque os europeus, eles chegaram e começaram a explorar as terras africanas e tomar essas terras para si. Por exemplo, aqui de vermelho você tem a dominação feita pelos franceses, aqui a dominação feita pelos espanhóis, aqui de verde, exploração feita pelos portugueses, aqui exploração feita pela Bélgica, né? Tanto é que na Bélgica você teve aquele rei Leopoldo II, que foi cruel com os africanos e africanas daqui. Vocês conseguiram entender, vocês conseguiram perceber o quanto que mudou? O quanto que mudou o continente africano? Pessoal? Tudo por Aham. causa de escravização e da entrada dos europeus. Sim, exatamente. O que antes era uma mistura de povos acabou se tornando depois divisão de territórios, né? Mas aí o que aconteceu? Você teve a Primeira e a Segunda Guerra. Apesar de que antes mesmo da Primeira Guerra, você teve alguns países que já... Você teve alguns reinos africanos que se tornaram nações. O Egito, por exemplo, a Etiópia, né? Antes da Primeira Guerra, eles haviam se tornado nações, ou seja, eles haviam se tornado independentes. Mas a maioria dos países do continente africano só alcançaram a independência a partir de 1950. Como vocês podem ver nesse mapa, a partir de 1950, a maioria dos países africanos alcançaram a independência. E por que a maioria dos países africanos só alcançaram a independência a partir de 1950? Vocês conseguem me explicar por quê? Vocês conseguem imaginar por quê? O que aconteceu na Europa que fez com que a Europa perdesse o controle dos territórios africanos? Por causa da guerra? Oi? Por causa do período da guerra lá, que eles não conseguiam Segunda mandar Guerra. duas Segunda nações ao mesmo Guerra. tempo. Oi? Quando eles não conseguiam comandar duas nações ao mesmo tempo. Aí tiveram que se separar da África. Eu diria que tem vários motivos, galera. Eu diria que tem vários motivos, né? Um dos motivos foi a Segunda Guerra. Com a Segunda Guerra você teve um enfraquecimento. Você teve um enfraquecimento aí dos países imperialistas. Então eles começaram a perder o controle. Eles começaram a perder o controle sobre os países que eles estavam controlando, né? Isso foi o motivo para que as pessoas dentro do continente africano começassem a pensar a independência dos reinos africanos, dos espaços africanos. O outro motivo também era o seguinte: tem países da África, tem lugares aqui no continente africano. A maioria desses países, não estou dizendo todo mundo, mas grande parte desses países, eles eram influenciados por quem no período da Guerra Fria? Estados Unidos. Estados Unidos. A maioria desses países eles eram influenciados por Estados Unidos. Então, o que acontece? Esses países que eram influenciados pelos Estados Unidos, eles difundiam os ideais capitalistas, né? Então, eles chegavam no continente africano e colocavam as ideias capitalistas aqui nesses locais, nessas regiões. Então, o que acontece? A União Soviética, ela também queria conquistar o seu espaço no continente africano para poder aí
para poder aí se beneficiar também do continente africano, desse continente. A gente não pode esquecer, galera, que aqui a África também se insere dentro do contexto da Guerra Fria. Então, os soviéticos eles chegaram e apresentaram para os africanos ideais socialistas. Então, os africanos eles começaram a ver no socialismo uma maneira de bater de frente não só com o capitalismo, mas também com o sistema de exploração que eles estavam sofrendo. Além dos soviéticos chegarem aqui, no continente africano, o que aconteceu? Pessoas de classe média alta do continente africano, eles tiveram a oportunidade de ir para a Europa. E eles iam para a Europa. Quando eles chegavam na Europa, e faziam faculdade, eles passaram a ter contato com pensamentos, com ideais socialistas. Por quê? Porque eles encontravam lá partidos de esquerda. Então, dentro da universidade, eles tinham contato com partidos de esquerda, então eles passavam a ter contato com os ideais socialistas, e a partir daí, eles vinham para cá dispostos a implantar, a trabalhar com projetos de socialismo no continente africano, ou na região onde a pessoa se inseria. Então, a gente já tem aí destacado 2 motivos para ocorrer as independências no continente africano. O primeiro motivo foi a Segunda Guerra Mundial, que enfraqueceu os países que controlavam as regiões. O segundo motivo foi a presença da União Soviética, que trouxe o socialismo como alternativa para combater os ideais capitalistas que existiam dentro do continente africano, né? Você tinha pessoas que também saíam da África, iam para a Europa estudar, tinham contato com partidos de esquerda e voltavam para cá dispostos a bater de frente com o sistema, né? O outro motivo, galera, também que eu gostaria de elencar, que está no livro de vocês, na página 26, é a contradição do colonialismo. Que contradição é essa? Imagine o seguinte, você é um africano, é uma africana, né? Aí a Europa chegou e ela tomou o seu reino. Ela chegou e tomou o lugar onde você morava e você passou a trabalhar de uma forma explorada para eles. Mas aí o que acontece? Esse país europeu que acabou te dominando, ele prega ideais de liberdade. Mas o que acontece? Na Segunda Guerra, você foi obrigado a lutar por ele. Você foi obrigado a lutar por esse país que te dominou. E aí eu pergunto para você, tem alguma liberdade nisso? Para você? Pessoal? Fala de novo, professor. Fala, Thierry. Fala a pergunta de novo. Então, olha só. Imagina o seguinte. Você é um africano. É uma africana. Vamos supor, você é um africano do... Vamos supor aqui, você é um africano do Sudão. Você é africano do Sudão. Aí, pelo mapa aqui, dá para perceber que o Sudão ele foi dominado pela colônia inglesa. Aí, chega um momento em que os ingleses obrigam vocês a lutarem por eles, em nome deles, na Segunda Guerra Mundial. Só que aí, o que acontece? Os caras começam a falar de liberdade, eles começam a vender a ideia, gente, vocês têm que lutar pela liberdade de vocês, pela nossa liberdade, contra a tirania.
contra a exploração, não sei o quê, mas vocês estão sendo explorados pela Inglaterra, né, cara? Aí eu pergunto para vocês, para vocês, esse discurso, esse papo da Inglaterra, ele defende a liberdade para todo mundo? Não. Não. Só a liberdade deles dos países socialistas. Porque Mas a escravos mesmo Inglaterra, do Sudão, não. mas a Inglaterra, ela é aliada dos Estados Unidos. A Britânia, posso até olhar aqui de novo aqui no mapa. Vocês podem até olhar no mapa, mas vocês podem até olhar no mapa da página 7 do módulo 3. A Grã-Bretanha, a Inglaterra, ela é aliada dos Estados Unidos. Então a Inglaterra ela defendia o ideal capitalista. Então vejam bem, olha só. Mas vejam bem a contradição. Eles falam em liberdade, mas é o que você falou. Eles só pensam na liberdade deles. Enquanto você é explorado no continente africano, enquanto você é explorado no Sudão e obrigado a lutar por eles na Segunda Guerra. Então, na época, essas pessoas começaram a perceber isso. Pô, os caras falam de liberdade, mas a gente é obrigado a lutar por eles. A gente não vai beliscar nem um pouquinho dessa liberdade. Então eles começaram a se revoltar. Esse também foi o outro motivo para que houvesse a independência, dos países africanos. O discurso dos exploradores não condiziam com a prática deles. Vocês podem conferir isso melhor na página 26. E olha só que interessante. Os ingleses, não só os ingleses, como os franceses, os britânicos, os portugueses, os espanhóis, eles criticavam o imperialismo alemão. Por que eles criticavam o imperialismo alemão? Eles criticavam por causa do nazismo. Que na Segunda Guerra Mundial você teve o nazismo e tal. Mas as próprias pessoas que criticavam a Alemanha, eles também eram coniventes com a exploração que os africanos sofriam no continente africano. Então, isso acabou fazendo com que as pessoas se revoltassem e lutassem pela independência do continente africano. Conseguiram entender aí mais ou menos a ideia, pessoal? Sim. Show. Sim. Sim. Beleza. Olha só. É um país que ainda fala a língua nativa deles ou todo mundo foi influenciado pela cultura dos países exploradores? Oi, pode falar de novo? É uma pergunta? Eu queria saber se algum país da África ainda fala a língua deles de origem. Pô, pelo que eu saiba, a África ainda ela mantém as suas etnias, né? Mas, por exemplo, você pega Mas sabe falar várias mantém as línguas. suas etnias, mas obviamente que hoje você já encontra uma galera que fala inglês, que fala português, né? Por exemplo, a Angola, por exemplo, era uma colônia portuguesa. Então você tem uma galera que fala português, Moçambique, Guiné-Bissau, se eu não me engano, acho que Cabo Verde também, agora não tenho certeza. Eu não estou achando Cabo Verde aqui no mapa do continente africano. Não estou conseguindo achar. Mas, enfim, outra hora eu acho. Mas sim, você tem uma galera que fala a língua deles, até hoje a etnia, mas você também tem uma grande parte também de pessoas que falam uma língua estrangeira, uma língua estrangeira europeia, né? Galera, eu queria mostrar para vocês também essa imagem, porque essa imagem, o que essa imagem mostra? O que vocês percebem nessa imagem aqui? Escravidão à criança? Escravidão à criança? Você acha que são crianças que estão aqui?
É, pelo tamanho, parece. Parece, né? Uhum. E esse cara branco, quem é? Quem ele tá fazendo? Ai, eu esqueci o nome. Calma aí. Eles estão Esqueci o fazendo nome. igual? Eu não sei. Qual o nome desse cara branco, ô pastor? Não sei, ué. Pergunta pra mim? Eu esqueci o nome. Qual é o nome dele? Não, o nome não. Tipo assim, o nome que ele parece ter. Eu esqueci. Ah, aquele cara lá, tô ligado, não. É, isso aí mesmo. Sei quem é, não. Também não, sei quem é esse cara aí, não. É aquele Então, lá, pô. segundo o livro didático, esse cara ele é um técnico que veio da União Soviética, que está ensinando os africanos aqui a trabalharem com refino de petróleo. Por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Para vocês entenderem que provavelmente essa era uma das maneiras que a União Soviética tinha de chegar no continente africano e de disseminar os ideais socialistas, né? Era uma das maneiras que eles tinham, era pegar, era explorar, era aproveitar o cotidiano das pessoas ali, o dia a dia. E, pô, eu imagino, o cara tá ali ensinando a galera a trabalhar com refinamento de petróleo, aí de repente ele joga a ideia, pô, gente, esse petróleo aí vocês podem pegar futuramente, dividir entre vocês, compartilhar tudo que vocês produzem, não sei o quê, acabar com essa exploração que vocês estão sofrendo, né? Mas é óbvio que a União Soviética ia se beneficiar com isso também, porque ela ganharia um aliado. Mas a União Soviética ela não deixava de espalhar os seus ideais. E aí, aqui essa foto é meio que uma prova disso, pelo menos na minha opinião. Conseguiram entender? Sim. Beleza. Aham. Beleza. Aí, galera, o que acontece? Conforme eu falei, tinham muitos africanos que eles iam para a Europa. Então, eles tinham contato na Europa com os conhecimentos do colonizador. Então, o que acontece? Só que muitas pessoas, eles voltavam do continente europeu com a ideia de querer romper os laços com a metrópole, com a ideia de querer transformar a região deles numa região independente. Então, foi a partir daí que surgiu, os ideais nacionalistas, né? Pessoas que queriam nacionalizar a sua região, que queriam tornar a sua região independente, certo? Aí você teve, né, dois pensamentos nacionalistas, dois pensamentos que pensavam a emancipação das regiões africanas dos europeus. Você tinha o pan-africanismo e o pan-arabismo. O pan-africanismo ele foi elaborado no final do século XIX por intelectuais negros, norte-americanos e antilhanos, né? E esses intelectuais depois eles se espalharam pela Europa e difundiram esse pensamento tanto na Europa quanto na África. Esse pensamento pan-africanismo, os pan-africanistas, eles defendiam tanto a liberdade, a autonomia e a unidade do continente africano. Então, preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Aqui por esse mapa, vocês podem perceber, aqui nessa época eles tinham, as etnias, elas tinham noção de nação. Não. Com certeza não. Com certeza não, porque cada um é um grupo diferente, né? Por mais que eles tenham o seu território, eles não defendiam, eles não se reconheciam enquanto nação, eles se reconheciam enquanto grupos diferentes. Por exemplo, eu sou um Dogon, eu sou um Soniguê, eu sou um Bambara, um Susa, um Mocolé, né? Perfeito. E aqui no caso
E aí, galera, quando você teve a exploração do continente africano, quando você começou a ter divisão por territórios, foi quando os europeus começaram a ir para a África, isso no século XIX, e começaram a ter contatos com universidades, né? Então, eles voltavam com a ideia, então, tendo contato com a noção de colonizador, porque a ideia de nação é uma ideia que veio com os colonizadores europeus. Então, eles copiaram as ideias dos europeus e trouxeram para o continente africano. Então, eles começaram a criar a ideia, e foi aí que surgiu a ideia de pan-africanismo, né? A ideia de que todas as regiões do continente africano deveriam se juntar em um só, deveria ser um só, Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? Nós somos um só. A ideia do Ubuntu provavelmente surgiu nessa época aí do pan-africanismo, que visava a união dos continentes, africanos. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Sim. Pode crer. Pode crer. E é isso. Além do pan-africanismo, você teve também o pan-islamismo, né? O pan-arabismo, melhor dizendo. O pan-arabismo, ele foi desenvolvido, ele foi divulgado pelo presidente do Egito, que era Gamal Nasser, né? Ele foi presidente do Egito entre 1954 e 1970. E ele defendia a união dos povos para o fortalecimento, a união, né, dos povos muçulmanos, ou seja,